Finalmente vamos aprender sobre frações. Hoje você vai entender de uma vez por todas a diferença entre numerador e denominador. E o melhor de tudo é que você perceberá que sabendo apenas essas duas definições já é possível resolver uma infinidade de questões. Eu sou o professor Rafael Santos e se você tem vontade de aprender matemática bem do zero, então você caiu no vídeo certo. Aproveita, curte e se inscreve no canal, porque eu estou aqui para te ajudar nessa sua caminhada. Sem mais demoras, vem comigo. Ó, primeira coisa, aqui temos uma fração, certo? Aqui é o numerador e aqui é o denominador. Professor, então o numerador é o de cima, o denominador é o de baixo. Isso mesmo, só que além de saber disso, você precisa entender qual é a importância de cada um deles, qual é a definição. Ó, numerador indica quantas partes tomamos do todo. Denominador indica em quantas partes o todo foi dividido. Professor, então fração e divisão é a mesma coisa? É, só que há uma diferença. Perceba, ó, vou pegar esse papel aqui e vou dividir ele. Vamos dividir ele em três partes, certo? Vou cortar aqui, ó, dividir e vou dividir aqui. Pronto. Foi uma divisão? Foi uma divisão. Posso considerar como fração? Não, eu não posso dizer que isso aqui é 1/3 do total ou que isso aqui é 2/3 do total. Por quê? Porque na fração tem uma particularidade. Tem que ser uma divisão em tamanhos exatamente iguais. Assim como quando você vai dividir chocolate aí na sua casa. Não tem que ser uma divisão perfeita. Se for para 2, tem que ser no meio. Se for para 3, tem que ser tudo bem divididinho. É exatamente dessa forma. Ó. Tá vendo aqui a diferença? Aqui é o chocolate, como eu estou dando de exemplo, e ele foi dividido em 3 partes. Só que essas 3 partes têm que ser iguais. Não pode ser um tamanho, outro de outra forma, outro de outra forma. Então aqui seria uma divisão, mas a gente não considera como fração, porque tem esse caso. Tem que ser todos os pedaços exatamente iguais. Entendido isso, vamos agora associar essa figura a essa fração que temos aqui. Veja bem, ó, aqui o todo foi dividido em quantas partes? 3 partes. E dessas 3 partes, tomamos quantas? Como se a gente tivesse de 3 partes comendo 2. E como é que a gente escreve? Ó, 2/3. Tá bom? E além disso, é muito importante você saber a nomenclatura. Então a forma de falar aqui é 2/3. Conforme o numerador for mudando, não muda muita coisa na forma de falar. Por exemplo, se for 7, 7/3, 10, 10/3. Então não muda muito. O que vai mudar é quando o denominador ele for alterando. Se aqui for 5, seria 2/5. E a gente poderia sim ter dividido essa barra de chocolate aqui em 5 pedaços, né? Só que aí a nomenclatura muda, 2/5. Se for 10, é 2/10. Passou de 10, e não sendo um número 10, 100, 1000 ou 10.000, a gente tem que colocar a palavra avos. Se for 2/15, ficaria 2/15 avos. Só que você não precisa necessariamente ficar preso a essa nomenclatura. É uma maneira formal de falar? É, mas tem uma que é mais informal, mas que está ótimo. Você pode ler simplesmente assim, ó, 2/3. Se você falar assim, todo mundo vai entender e vai estar perfeito, tudo bem? Só não pode falar o quê? 2-3, ou pior ainda, 2 elevado a 3, porque há essa confusão, tá? Que 2 elevado a 3 é uma potência, né? Só que muitos alunos falam assim quando quer falar sobre uma fração. Então você pode muito bem falar apenas 2/3. E conforme for mudando o número, você continua falando nessa lógica. 2/15, 10/3, 10/7. Então vai dar sempre certo falando dessa forma. Vamos agora associar aqui essas figuras. Veja bem. O todo aqui foi dividido em quantas partes? 4. Dessas 4, a gente vai pegar quantas? 3. Então, qual é a forma que escrevemos? 3/4. Pronto. Essa é a forma que representa essa figura geométrica aqui. Agora, o próximo, ó. Tem quantas partes no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das 7, pegamos apenas uma. Então, é 1/7. A última, aqui tem 9 pedaços no total e pegamos desses 9, 7. Então, como é que escrevemos? 7/9. Uma coisa interessante que você precisa saber é que, além da parte tomada, também tem a parte que sobra. E tem muitas questões que não pedem o que foi necessariamente tomado, mas sim o que sobrou. E você tem que entender isso. Por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui, ó, pegamos 2/3. Quanto foi que sobrou? Quanto é essa parte aqui, ó? Professor, 1, sobrou 1. Não, você tem que escrever aqui, sobrou 1/3, entendeu? Porque sobrou 1 do total, então sobrou 1/3. E aí,
Já dá até para a gente fazer uma associação com um assunto que ainda vou falar, que é sobre soma de frações. Veja bem, se eu somar essas duas frações, como é que ficaria? Ó, 2 mais 1, 3, aí seria o total, ó, 3. 3 de quanto? 3 de 3. Quando a gente for falar sobre isso, não vai ter essa figura, vai ser apenas números. E muitos alunos não entendem por quê. Conserva o denominador e soma apenas o numerador. Por que é que isso acontece? Veja, se eu somasse 3 mais 3, ficaria 6. E não faria sentido para essa figura. A gente comeu 2 pedaços, sobrou 1. Mas somando o que a gente comeu e o que sobrou, vai ser o total. 3 pedaços de 3. E 3 dividido para 3 é igual a 1. É por isso que muitas vezes, quando você for ler essa definição, vai ser assim, indica quantas partes tomamos da unidade, porque unidade significa o todo. Mesmo que aqui eu tivesse dividido em 5 pedaços, 5 dividido para 5, daria 1. Então, quando a gente quer representar o total, também consideramos como 1, porque 1 vai ser o total. Vamos pegar o que está sobrando aqui das outras figuras. Ó, esse pedacinho aqui representa quanto? 1/4. E se eu somasse esse com esse, daria 4 sobre 4, que é 1. O próximo, quantos pedacinhos ficaram aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobraram 6 pedaços. É 6 sobre 7. Desse aqui, sobraram 2. Fica 2 sobre 9. E perceba que, independente da figura, quando a gente pega o que a gente tomou, né, ou comeu, pegando a ideia de chocolate, e o que sobrou, nesse caso aqui foi 7 sobre 9 e sobrou 2 sobre 9, quando a gente somar, vai dar 9 sobre 9, que no final vai dar 1. Por isso que o número 1 ele representa o todo. Tranquilo até aí? E aí a melhor parte é que se você entender bem essa definição, você consegue resolver várias e várias questões. Eu peguei um aqui como exemplo, mas poderia ser outro, tá? Existe literalmente uma infinidade com vários contextos diferentes. Você entendendo a ideia, você vai perceber que é possível resolver. Então vamos fazer esse exemplo aqui para você entender qual é o passo a passo que você tem que fazer. Ó. Um ônibus percorreu 2/5 da distância entre duas cidades e parou para desembarque de passageiros. Sabendo que a distância total entre as cidades é de 200 km, responda quantos km o ônibus percorreu. Então, o que é que a gente pode fazer? A distância entre a cidade A e B, você pode escrever como se fosse aquela barra ali que a gente estava fazendo anteriormente. E aí você pode dividir isso aqui, que é uma estrada, você pode dividir qualquer coisa, literalmente. Vamos supor que aqui fosse dinheiro, R$200. Você poderia fazer a divisão nesse sentido. Agora, o segredo é, você tem que começar pelo denominador, porque o denominador ele determina quantas partes o todo foi dividido. Então você começa por ele. Então aqui eu vou ter que separar em quantas partes? 5. Não vai ficar exatamente perfeito, né? Mas aqui é só para você entender a ideia. Dividir em 5 partes. Tudo bem. Se da cidade A, ó, né? Que aqui não fala cidade, eu estou colocando um A representando o nome de alguma cidade. Até a outra cidade, que eu vou chamar de B. Há um total de 200 quilômetros. E foi dividido em 5 partes. O que é que significa? Significa que cada pedacinho desse aqui representa 40 quilômetros. Porque, ó, 40 mais 40, 80, 120, 160, 200. Então, cada quadradozinho vale 40 quilômetros. E o que é que acontece? O ônibus, até ter a primeira parada, que é o que a questão está querendo saber, ele percorreu quanto? 2/5. Então, é só você perceber aqui, ó, que foi até esse percurso aqui. Se aqui é 40 e aqui é 40, quanto foi o total que o ônibus percorreu? 40 mais 40, que dá 80 quilômetros percorridos. Simples assim, apenas fazendo esse esboço que a gente fez anteriormente, só que agora com uma questão contextualizada. Lembra que eu falei que às vezes a questão pede o que ele percorreu, mas às vezes pede o que faltou? Isso é extremamente natural. Eu coloquei letra A e letra B, mas às vezes a questão só pede a letra B, que a gente vai fazer agora, só o que sobrou. Então vamos ler aqui o enunciado da letra B. Ó. Quantos km irá percorrer para completar a viagem? Isso está contando, né, a partir da parada. Então, a partir da parada, ele irá percorrer esses 3 quadradozinhos aqui, ó, para terminar a sua viagem. Então, 40 mais 40, 80, mais 40, 120 quilômetros. Pronto, dessa forma, veja, de maneira bem didática, geométrica, né? Tem outras formas de fazer? Tem. Só que eu quero que você entenda que apenas sabendo a definição entre numerador e denominador, já é possível fazer
várias questões. Veja, ó, 80 km mais 120 km vai dar o total 200 km. E também você poderia ter calculado esses 80 km e quando perguntou aqui quanto falta, poderia ter feito 200 menos 80, que também daria 120. Mas como eu falei, às vezes a questão só pede o que faltou, entendeu? Então o que foi que faltou? Ó, faltou 3/5, tudo bem? Veja, o ônibus percorreu 2/5 até a primeira parada e da parada em seguinte, quanto é que falta? 3/5. Então, se a questão perguntar apenas a letra B, né, for uma questão mais direta, perguntando o quanto faltou, você não vai pegar a fração dada na questão, você vai pegar o restante. Se a questão deu 2/5, você vai calcular 3/5 e assim você termina as questões. Apenas com esse conceito você já consegue resolver várias questões. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você não entendeu alguma parte, volte, porque frações é um assunto bem amplo. Por isso, vamos fazer vários vídeos para você entender bem esse conteúdo. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui e até a próxima. Um forte abraço.